Sejam todos muito bem-vindos a mais uma batalha. Hoje vamos falar sobre aquilo que se passou na última semana no Reino do Leão, mas essencialmente preocupados com os impactos que isso possa ter no Futebol Clube do Porto e não deixar que se esqueçam coisas extremamente importantes que estavam a ser investigadas. Na semana passada, o país parou para assistir àquilo que se passou em Alvalade. Não só em Alcochete, por um lado, mas também a alegadas práticas de corrupção relacionadas com o Sporting. Naquilo que diz respeito à invasão a Alcochete, eu julgo que já tivemos tantos especialistas em claques a falar ao longo dos últimos dias nas televisões e nos jornais que de facto é difícil acrescentar alguma coisa. Esses pseudo-intelectuais que tudo sabem, que tudo percebem, que tudo conhecem sobre o mundo das claques já fizeram o seu julgamento. E portanto, eu vou apenas fazer alguns pequenos sublinhados sobre coisas que me parecem importantes. Desde logo, naturalmente, lamentar o acontecido. Evidentemente que ninguém pode estar de acordo com a dimensão do acontecimento e eu acredito que os próprios intervenientes daquele acontecimento não previam ou não desejavam que as coisas tivessem tomado aquelas proporções. Por outro, registar com muita satisfação a rapidez com que as forças da autoridade atuaram e rapidamente detiveram um número muito alargado de potenciais elementos que tenham estado presentes em Alcochete. A única coisa que eu lamento é que efetivamente não tenha existido a mesma celeridade, a mesma rapidez e a mesma eficiência por parte das forças da autoridade a quando do atropelamento do adepto leonino junto ao estádio de Alvalade que levou à morte de Marco Ficini. Aí eu recordo que apenas passados alguns dias, e não horas, é que o alegado elemento que tinha atropelado Marco Ficini se entregou. Ou seja, nem foram as forças da autoridade que o detiveram. Foi o próprio elemento que atropelou que se entregou. Já neste caso, muito rapidamente se conseguiram identificar e deter uma série de presumíveis elementos que estiveram presentes em Alcochete. Não deixa também de ser curioso que há mais elementos detidos nesta operação do que quando aconteceu a morte de uma pessoa. A quando da morte de uma pessoa, até ao presente momento, apenas uma pessoa esteve detida. Como que aparentando que apenas ele foi o responsável. Como que aparentando que aquilo foi um ato individual de alguém que atropelou e de alguém que foi atropelado. E agora temos 23 elementos em prisão preventiva. É muito curiosa esta dicotomia entre a morte de alguém ou aquilo que aconteceu em Alcochete. E neste entretanto, tivemos a hipocrisia suprema daqueles que apareceram para dar a cara e estão muito revoltados e muito indignados com aquilo que se passou em Alcochete, mas quando morreu alguém, quando morreu uma pessoa, estiveram de boca fechada, calados, pouco ou nada disseram e pior, nada fizeram. Nada fizeram para que estas situações fossem prevenidas. Nada fizeram para que depois de uma morte as coisas fossem muito mais controladas e muito mais dominadas. Pelo contrário, tiveram um silêncio comprometedor e que agora resultou nesta fantástica situação em Alcochete. O seu secretário de Estado do Desporto, que veio falar ao país no meio de chavões e no meio de frases feitas, não compreende como é que ainda não retirou consequências políticas da sua inércia. Num país onde existem consequências políticas para tudo, apenas o seu secretário de Estado do Desporto parece passar perante os pingos da chuva, perante aquilo que não fez, perante aquilo que não disse quando uma pessoa morreu. E quanto ao presidente do IPDJ, apareceu, aparentemente regressado do exílio, na primeira linha no estádio do Jamor, estava lá a distribuir palmadinhas nas costas e a distribuir abraços, mas não é responsabilizado, não é responsável por nada daquilo que se passou. Eu acho extraordinário que se fale num novo departamento para combater a violência quando temos o IPDJ. Porquê que o IPDJ não leva à prática a lei que está em vigor? Porquê que o IPDJ não tem práticas objetivas de uso das leis, de uso das ferramentas que estão ao seu dispor? Porque este país é uma república das bananas. E a culpa agora restringe-se a 23 elementos que estão detidos e todos os restantes que deviam ter prevenido, todos os restantes que deviam proteger a sociedade destes casos, passam impunes por entre os pingos da chuva. É uma vergonha e estes senhores refutam toda e qualquer
qualquer acusação, refutam toda e qualquer responsabilidade e dizem que o país está envergonhado pelo comportamento desses elementos. O país está envergonhado por todos, não está envergonhado só por alguns. Como disse, a situação do Sporting teve duas situações, portanto, a invasão ao Alcochete e depois as práticas de corrupção. Dentro dessas alegadas práticas de corrupção, há que distinguir entre o handball e o futebol. Antes de mais dizer que, como é evidente, para mim, como adepto do Futebol Clube do Porto, e para o Futebol Clube do Porto, acredito eu, é importante que se investigue. Se há indícios, os mesmos devem ser investigados. E devem ser investigados tratando-se do Sporting, do Benfica ou de outro qualquer clube. Agora, devem ser investigados correta e ordeiramente. Não é com o timing que alguns querem. Não é com a pressão mediática que alguns exercem quando são eles o alvo da investigação. A justiça tem que ter o seu tempo e tem que ter o seu prazo para atuar. Aquilo que nós esperamos é que a justiça efetivamente investigue, que chegue às suas conclusões, que deduza acusações se for caso disso e que no fim alguém seja absolvido ou punido. Agora, há uma coisa à qual nós não podemos fugir. Benfica e Sporting são neste momento alvo de investigações sobre corrupção. Se no final disto vão ser absolvidos ou julgados ou vão ser punidos, não sabemos. Agora há uma coisa que nós sabemos. Não metam tudo no mesmo saco. Porque os casos do Futebol Clube do Porto foram investigados, foram deduzidas acusações, foram julgadas as pessoas e foram todos absolvidos. Esperamos para ver se no caso do Benfica e do Sporting também os mesmos vão ser ou não absolvidos. Mas como eu dizia, há que distinguir entre o futebol e o handball. É que naquilo que diz respeito ao handball, efetivamente parece existir uma correspondência entre aquilo que se fala e aquilo que aconteceu. De facto, no famoso Benfica Futebol Clube do Porto, em que o Futebol Clube do Porto até apresentou queixa por erro técnico, parece ter existido ali qualquer coisa. Portanto, parece existir uma correspondência entre as conversas que foram agora tornadas públicas e os factos em concreto. Já em relação ao futebol, até ver, não me parece que exista a mesma correspondência. Tem que tudo ser investigado, tem que tudo ser analisado. Agora, há uma coisa que a mim me surpreende. É o timing e a forma como isto acontece. É que há sensivelmente uma semana, houve aí uma figura proeminente do futebol português que anunciou no seu Facebook que esta ação iria de ser desencadeada. Que é uma coisa que eu acho extraordinária, como é que alguns há uma semana atrás foram capazes de anunciar isto. Isto sussurrou cá para fora. Quem sabia e quem contou? Uma dúvida que fica e uma reflexão que eu quero deixar aqui ficar no ar. Porque é que alguns há sensivelmente uma semana anunciaram isto no Facebook? E eu acho estranho, como digo, o timing e a forma como se souberam ou como tudo isto foi denunciado. Aparentemente foi um alegado corruptor que de repente parece que se arrependeu. Arrependeu-se. Andou a corromper, ele próprio admite que andou a corromper árbitros, andou a tentar corromper os jogadores e de repente arrependeu-se. Então o homem sabe que vai ser acusado de crimes e do nada. Porquê é que agora é que se arrependeu? Porquê é que agora é que veio falar? Que motivações são estas? E depois é estranho o timing. O timing dá jeito a algumas figuras e a algumas instituições em Portugal. E portanto, esta correlação entre as denúncias, os relatos e o timing parecem-me estranhos. E fica aqui uma dúvida sobre isso, até porque, quer queiramos, quer não, o nome de André Geraldes não apareceu ainda claramente indicado. Ao contrário de outros casos. Ao contrário de outros casos, onde estão lá os nomes. Ao contrário de outros casos, onde explicitamente está lá indicado quem recebia faturas sobre parceiros jurídicos, quem recebia faturas sobre estadias em hotéis de alguns intermediários, quem recebia informação sobre a vida privada dos árbitros, quem recebia informação sobre reclamações sobre notas dos árbitros, quem recebia informação sobre quais os meninos queridos e quais não eram os meninos queridos, quem recebia informação sobre relatórios acerca do comportamento dos árbitros no terreno de jogo e inerente necessidade de dar cabo da nota a alguns. Aí os nomes estão claros. Aí os nomes estão lá explícitos. E é isso que me preocupa. É que esta investigação que foi desencadeada acerca do Sporting e que tem que ser levada naturalmente até às últimas consequências, não venha abafar
tudo aquilo que nós sabemos que aconteceu, tudo aquilo no qual há nomes bem claros que estão lá explicitados. Nós não nos podemos esquecer que está a decorrer uma investigação pela Polícia Judiciária, nomeadamente a sua unidade de combate à corrupção, acerca das práticas do Benfica. Nós não vamos deixar que isso caia no esquecimento. Porque conforme falamos aqui na semana passada, o polvo continua vivo. E nós não nos vamos distrair. Podem crer que a gente se distraia. Podem crer que a gente vira as nossas atenções para o outro lado. Podem crer que a gente fala de outros temas. Mas nós não vamos deixar cair os temas que continuam vivos. Temas que são reais. Temas que são factuais. Porque, meus amigos, o polvo continua vivo. O polvo continua vivo em tudo aquilo que são práticas. Como ainda agora tivemos, mais uma convocatória. Uma convocatória para o torneio de Toulon, para jovens sub-19, e o Futebol Clube do Porto, curiosamente, não tem lá nenhum jogador. Para mim está bem, que é para eles não se cansarem ou não se lesionarem. Agora, não deixa de ser hilariante que um clube que esteve presente na fase final da Youth League, ou seja, foi uma das 4 melhores equipas a nível europeu em sub-19, tenha 0 jogadores convocados para essa mesma seleção de sub-19. É hilariante, é o polvo. Meus amigos, só antes de acabar, dizer-vos uma coisa. A postura do Futebol Clube do Porto, pelo menos naquilo que tem sido público, é de uma espécie de um pacto de não agressão para com o Sporting. Eu acho que esta é a postura correta que o Futebol Clube do Porto deve assumir. O Futebol Clube do Porto deve ter respeito por um momento difícil de uma grande instituição, da mesma forma que nós esperamos que, se amanhã nos acontecer o mesmo, aconteça essa reciprocidade. Agora, uma coisa é sermos corretos, outra é sermos anjinhos. Eu espero que, se existir um ataque mais ou menos claro de algum clube nacional aos jogadores do Sporting, nós não vejamos apenas o estádio de Alvalade a ruir e simplesmente não nos mexermos. Não. Uma coisa é se efetivamente se vierem a confirmar eventuais rescisões e esses jogadores forem para o estrangeiro. Acho muito bem que o Futebol Clube do Porto não se envolva nessa guerra e tenha o respeito institucional por um clube com o qual mantém relações. Agora, se um outro clube nacional, um outro concorrente do Futebol Clube do Porto, se reforçar com esses jogadores, então nós não temos que ser corretos, nós temos que ser corretos, mas não podemos ser anjinhos. E é isso que eu espero, é nisso que eu acredito, é dessa forma que eu acredito que o Futebol Clube do Porto vai atuar. Meus caros amigos, é desta forma que terminamos mais uma batalha. Mais uma batalha onde nós não deixamos cair a atualidade, referindo-se ela ao Futebol Clube do Porto, ao Benfica ou ao Sporting, mas também não deixamos cair no esquecimento aquilo que é fundamental que esteja na mente de todos. Um polvo que tem cor, um polvo que tem que ser combatido, um polvo que está a ser investigado e um polvo que tem que ser analisado até às últimas consequências. Um abraço e viva o Futebol Clube do Porto.